Olá, boa noite. A caminho das eleições europeias do próximo dia 9 de junho, o debate hoje na TVI e na CNN é entre João Oliveira, da CDU, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, Francisco Paupério, do LIVRE e João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Muito bem-vindos a todos, muito boa noite. Obrigado. O que se decide no Parlamento Europeu influencia diretamente a vida dos portugueses. Os temas selecionados para este debate pretendem esclarecer isso mesmo. Como é que aquilo que propõem ser discutido na Europa pode melhorar a vida dos portugueses? Começando, desde logo, pela economia e pelo dinheiro que temos no bolso. João Oliveira, boa noite. Boa noite. Está no manifesto do PCP para as europeias, é necessário que o país se liberte da moeda única. Eu peço-lhe que seja o mais claro possível para que não restem dúvidas. O PCP defende ou não a saída de Portugal do euro? O que nós defendemos é que Portugal se deve preparar para se libertar dessas políticas que estão associadas ao euro. O euro não é só uma moeda, é um conjunto de políticas e um conjunto de políticas que têm prejudicado o país e que são hoje mesmo um obstáculo ao desenvolvimento do país e à melhoria das condições de vida do povo. Mas há esse Nós queremos objetivo de aumentar Portugal salários. deixar a moeda única, é Não, isso que defende o PCP? O objetivo é garantir melhores condições de vida ao povo, garantir condições de desenvolvimento do país, tendo que enfrentar os obstáculos que se colocam. Não é só o euro. O euro é mas não é o único obstáculo. Mas eu queria focar-me aqui neste primeiro para perceber e para lhe dar uma oportunidade de ser o mais claro possível, porque nos últimos dias tem dado várias entrevistas em que se fala desta questão e eu queria que dissesse claramente aos portugueses qual é que é o certo daquilo que o PCP defende. Saída do euro, sim ou não? Vamos ver. Nós defendemos o aumento dos salários. O BCE diz que os salários têm que ser contidos e não podem aumentar. Nós achamos que é preciso investimento na saúde, na habitação, na educação. É preciso contratar os trabalhos que estão em falta na administração pública, médicos, professores, enfermeiros. E isso não é possível num quadro de moeda única? Os critérios que nos são aplicados, as políticas associadas ao euro, introduzem condições e restrições ao nosso orçamento para podermos levar por diante esses objetivos. Nós entendemos que o país deve ter taxas de juros adequadas às condições de vida das famílias e ao desenvolvimento da atividade das micro, pequenas e médias empresas. O BCE decide as taxas de juros, mesmo que isso leve, como tem levado nos últimos anos, ao sufoco. E já podemos detalhar mais daqui a pouco algumas outras medidas relacionadas também com a política do BCE. Esta questão é verdadeiramente a questão central, porque o euro não é uma fatalidade. Há países dentro da União Europeia que não têm o euro. Dinamarca e a Suécia, por exemplo. Vive-se pior nesses países? Não. Nós também queremos que em Portugal se viva melhor. E para que isso se viva melhor em Portugal, apenas com um regresso ao escudo? É esta a minha pergunta. Não queremos dar para trás, nem aceitamos que o país ande para trás. O que nós queremos é andar para a frente. E andar para a frente significa ultrapassar os obstáculos que nos impedem de melhorar as condições de vida dos portugueses. E esta questão do euro é um dos obstáculos. Porquê é que nós dizemos que o país tem que estar preparado? Porque se o país não estiver preparado, não pode tomar essa decisão, nem sequer está em condições de enfrentar se ela nos for imposta por outros. Agora, a circunstância em que nós estamos... Imposta por outros ou pedida também pelo país, é isso que defende? Repare, uma circunstância dessas tem que ser sempre negociada, tem que ser discutida, tem que ser articulada com outros países que também enfrentam os mesmos problemas que nós. Então deixa-me colocar a questão de outra forma. Ou seja, esta preparação para a saída do euro, que aqui está a defender, é para ser feita a 5 a 10 anos, daqui a 5 ou 10 anos teríamos Portugal fora da moeda única, é isso que tem que ser sempre num prazo dilatado, um prazo tão dilatado quanto mais exigente for a necessidade de tomar as medidas para preparar o país. Agora, há um aspecto que eu queria sublinhar e com isto concluo a minha resposta. É que nós dizemos isso porque o euro é um dos obstáculos, mas nós não dizemos isso e ficamos à espera que isso se resolva e pronto. Há um conjunto de medidas e de decisões que podem e devem ser tomadas, de medidas que devem ser exigidas, entretanto, porque não podemos baixar os braços. Por exemplo, em relação às taxas de juros, nós ficamos de braços cruzados com a ruína da vida das nossas famílias e das nossas pequenas e médias empresas, com as taxas de juros que o Banco Central Europeu aponta. Nós ficamos de braços cruzados com a política comercial da União Europeia que liquida a nossa indústria nos acordos comerciais que são fixados com outros países, que uma situação de concorrência destroem a nossa capacidade produtiva, impedindo-nos de criar emprego qualificado para os jovens que precisam de encontrar no seu país propostas de futuro. Não. E para concluir, Oliveira... E, portanto, quando digo isto, digo isto porquê? Porque nós temos a noção de que há uma política que pode dar resposta aos problemas do país. Agora, não escondemos os problemas que temos pela frente. Daí defenderem esta saída do euro daqui a 5, 10 anos. Enfrentando-os, teremos as melhores condições de dar resposta a todos esses problemas sem esconder os problemas, nem meter a cabeça na areia. É ou não preciso mexer nas regras da União Monetária? Os eurodeputados portugueses devem bater-se por mudanças nesta área? Boa noite, Sara Pinto. Boa noite aos meus candidatos concorrentes. Deixa-me dizer primeiro que é inacreditável que continua sem conseguir explicar o João Oliveira se quer ou não quer a saída do euro. Eu já sei as políticas todas, é preciso fazer não sei o quê, é preciso, eu tomei nota, necessárias medidas de valorização de salários. Quais? Medidas de reindustrialização. Quais? Medidas de estímulo das poupanças. Quais? Não sabemos.
Assumam. Mas, quando se lê o manifesto do PCP, voltam a dizer que a integração europeia foi o princípio fez parte do processo contra-revolucionário. Assumam que também não querem estar na União Europeia. Não façam este papel de dizer que a União Europeia impede de fazer coisas que outros países que estão dentro da União Europeia fazem, gastar em saúde, ter melhores salários. Há dezenas de países na União Europeia que o fazem também e que têm taxas de juros muito mais baixas. Argumentar que estar fora do euro permite ter taxas de juros mais baixas roça a ignorância económica que eu não creio que vocês tenham. E a pergunta era que me esqueci completamente. Era sobre se é necessário ou não mexer nas regras da União Monetária. Não, é preciso mexer no sentido em que se provou que não é necessariamente no binómio crescimento-dívida ou déficit orçamental-dívida que está a virtualidade da saúde das finanças públicas. Portanto, a permitir maior flexibilidade dentro desse binómio e deixar que o processo de ajustamento das dívidas nacionais seja de alguma forma ajustado ao próprio ciclo económico, não fazer depender do produto potencial, que é um conceito altamente discutível e difícil de calcular, acho que são avanços positivos. E dentro nós temos, mesmo nestes anos, em que a Europa passa por uma pandemia que afetou muito a atividade económica e passou por uma guerra que também afetou muito a atividade económica, conseguimos ter países que dentro dessas dificuldades se portaram economicamente bastante bem, portanto é possível dentro desta... Mas o João Oliveira falava aqui da questão das taxas de juro em relação ao BCE. Aprova essa política que está a ser seguida pelo BCE de taxas de juro altas para combater a inflação? Vamos ver, para já uma coisa, os bancos centrais só têm utilidade se forem independentes. Isto é para o Bloco de Esquerda, que pretende que haja tutela política do Banco Central Europeu. Era o fim da União Europeia, como a conhecemos, e de qualquer das sociedades. Muita vontade de responder a isso. Segunda coisa, qual é o grande mandato dos bancos centrais? Manter a inflação controlada. Porque a inflação é o pior imposto, porque é o imposto sobre os mais pobres. Esse é o imposto mais regressivo que come os rendimentos e come o poder de compra às pessoas. Nesse sentido, um banco central que leve esse objetivo a sério deve usar os mecanismos que estão ao seu dispor, mantendo o equilíbrio macroeconómico dentro dessas baias. E eu acho que, grosso modo, o Banco Central Europeu tem-no feito. Mas ninguém no seu perfeito juízo pode gostar de ver taxas de juros persistentemente altas. O problema é que estamos a vê-las altas e a não gostar, mas gostaríamos ainda menos se elas estivessem baixas e a inflação se mantivesse nos 4, 5% durante muito mais tempo. Isso sim era um corte do poder de compra das pessoas. Catarina Martins, antes de deixá-la responder aqui ao repto que foi lançado pelo João Coutinho Figueiredo, deixe-me só pedir-lhe também aqui um esclarecimento, porque o Bloco de Esquerda chegou a aprovar em 2017 uma resolução em que defendia que recuperar a capacidade democrática é urgente para preparar o país para o cenário de saída do euro. Hoje voltaria a aprovar essa resolução ou o caminho que o Bloco agora defende é outro? Muito boa noite, primeiro. Boa noite a todos. Boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir também. O António Costa tem uma frase que eu acho que define muito bem o euro. António Costa diz: o euro foi uma prenda à Alemanha. E tem razão sobre isso. E tem sido preciso, ao longo do tempo, poder estudar, discutir o euro, as suas consequências nas várias economias, para podermos pensar em soluções. Agora, digo uma coisa. É muito diferente o cenário que nós vivíamos na altura da crise financeira, com juros a 7%, em que nos diziam que era impossível o Banco Central Europeu de alguma forma apoiar os países, só podia salvar bancos e, enfim, que era impossível termos dívida conjunta na União Europeia, com a situação que vivemos hoje, em que, na verdade, o Banco Central Europeu tem um efeito para não subirem os juros das dívidas públicas quando é necessário, teve esse efeito, foi só assim que depois acabou por superar a crise financeira, depois de um enorme e longo sofrimento com muita penalização dos povos, e também temos hoje uma dívida, pelo menos parcialmente, comum. E isso é importante. Eu acho que isso é importantíssimo e a nossa visão neste momento é que o caminho que nós temos de fazer é que estes mecanismos que têm sido pontuais para responder ao Covid, como termos dívida conjunta para responder à crise, ou como suspender as regras da governação económica ou de mercado único que não deixam os países proteger as suas populações, sejam suspensas, bem, então pensemos em tudo o que temos para fazer. Da crise climática aos problemas dos serviços públicos, do acesso à saúde. Sobre a minha pergunta, há de facto aqui um entendimento diferente hoje em dia do Bloco de Esquerda em relação à saída do euro? O que eu digo é, o mundo mudou. Ou seja, perdoe-me utilizar a expressão. A opinião do Bloco não é isso. A opinião do Bloco de Esquerda foi sempre que era preciso estudar alternativas para proteger os países num cenário que é muito desequilibrado, como dizia António Costa, era o primeiro a reconhecê-lo enquanto Primeiro-Ministro. Acho que foram sempre os eurocríticos, aqueles que eram chamados eurocríticos, ou seja, que foram capazes de pôr alternativas em cima da mesa, que foram construindo soluções. As claques deixaram a União Europeia ficar cada vez pior. E eu acho que este caminho foi muito importante. Eu queria responder ao João Coutinho de Figueiredo sobre o BCE, porque é também importante. Vejamos,
É que Quando tudo isso dizemos... aconteceu, isso que a Catarina está a falar, tudo isso aconteceu com os atuais estatutos do BCE. Sim, e com uma... Portanto, é possível fazer. Nós já todos percebemos que o desenho institucional da União Europeia serve até servir, porque quando há vontade política de fazer diferente, o desenho institucional já não interessa nada e às vezes ainda bem, porque a Comissão Europeia nunca podia ter feito uma compra conjunta de vacinas para a Covid se estivesse a respeitar os tratados. E, portanto, digamos assim, nós queremos rever tratados, mas a verdade é que nós vemos que a própria União Europeia os ultrapassa quando precisa. Sejamos todos claros e sérios sobre esta questão. Mas eu queria dizer o seguinte sobre o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem estudos que dizem que a inflação é provocada pela oferta e não pela procura e, portanto, aumentar os juros não tinha nenhum sentido e ainda assim fez, penalizando imenso as famílias. Quando se diz que o Banco Central é independente de quem? Na verdade, não responde democraticamente a ninguém, mas responde ao sistema financeiro. O Banco Central Europeu tem uma política que sucessivamente salva bancos, apoia bancos contra os direitos das famílias. Ora, o que nós, os textos da população em geral, os então, trabalhadores aquilo que o Bloco dos de Esquerda pobres, defende o que nós defendemos isso é... são duas coisas muito rapidamente. Uma é que o Banco Central Europeu, além do controle de preços, passa a ter também como critério o pleno emprego. É muito importante o pleno emprego na União Europeia. O segundo é que o Parlamento Europeu não imita apenas opinião, mas possa ter um parecer vinculativo sobre o que deve ser o mandato do BCE, em longos períodos, claro, para manter a estabilidade, mas para permitir que o BCE tenha realmente algum escrutínio democrático e não responda só ao sistema financeiro como tem sido até agora. Isso não é verdade. Responda ao Eu já lhe vou dar a Parlamento Europeu e à oportunidade, João Comissão. Coutinho Figueiredo. Deixem-me só trazer também o Francisco Paupério aqui para o debate. Francisco, o LIVRE não acompanha esta ideia de regresso ao escudo ou a saída do euro. Mas compreendo, por exemplo, que quem viu as prestações do crédito à habitação subir vertiginosamente questione se não valeria a pena o país ter uma moeda própria para ter outras opções perante as crises. Boa noite e boa noite a todos aqui presentes e lá em casa. Queria antes só assinalar que hoje se comemora o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. E vimos esta semana em Cabeceira de Basto que houve pessoas da extrema-direita a interromper uma reunião de acesso livre e de esclarecimentos por estas questões. Soubemos também esta semana, por uma agência da União Europeia, que a violência sobre as pessoas queer estão a aumentar em Portugal e na União Europeia e, portanto, o LIVRE queria aqui mandar uma mensagem a toda a gente de apelo e que o LIVRE proteja estas pessoas que querem estar livres também na sua vida e dizer que a única ideologia que existe é a do ódio e o amor é amor. O discurso de ódio não é discurso, não é a liberdade de expressão, e como vimos hoje também na Assembleia, e queríamos só assinalar isto. Voltando à sua pergunta, e peço desculpa Está feito por esta nota. Realmente, nós no BCE, nós o que consideramos é que o BCE já tem um mandato secundário que é social e ambiental. O problema é que não exerce esse mandato. E as propostas do LIVRE, que acompanham o Bloco de Esquerda nesse sentido, de dar alguma democracidade a este BCE, é também fazer o que nós fazemos com os comissários europeus. Ou seja, todos os comissários europeus, no início do seu mandato, estão dispostos a ir ao Parlamento Europeu responder perante os parlamentares. E nós pedimos que no BCE também aconteça o mesmo, que realmente haja essa proximidade ao Parlamento Europeu e não apenas as reuniões de 6 em 6 meses. No entanto, nós vimos, e foi aqui dito, apesar dos tratados e apesar das regras, nós conseguimos fazer face a crises, como fizemos na pandemia, como fizemos dívida conjunta, que em 2019 diziam ao LIVRE que era impossível haver dívida conjunta na Europa, e uma crise veio mostrar que e tão é possível que tivemos um PRR e tivemos esta dívida conjunta a servir para as pessoas. Relativamente à questão de se ficamos no euro, se saímos do euro, o LIVRE é europeísta e convictamente europeísta. Achamos que a Europa tem muito a melhorar e por isso é que temos um programa com tantas propostas, precisamente para melhorar a União Europeia. Com isto, não quer dizer que tínhamos algumas críticas. E, nomeadamente, há uma... Olhando para estes 25 anos de moeda única, Portugal saiu de alguma forma penalizado? Certamente não foi beneficiado em tudo, mas podemos ver, se calhar aceleramos o saneamento básico para toda a gente. Sim. Portugal com o euro, exatamente, não com a entrada para a Comunidade Europeia. Nós conseguimos ter saneamento básico para toda a gente. Os fundos de coesão vieram ajudar o nosso desenvolvimento. E isso é inegável. Os nossos salários, apesar
do que se ouviu, que realmente, em relação ao salário médio alemão, não estão a acompanhar essa evolução. E eu daqui a pouco já tenho aqui um outro capítulo sobre salários, sim. Se olharmos para os países que estão fora da União Europeia, os nossos salários cresceram muito mais e nós temos também que olhar para isso, não é tudo negativo. Agora, claro que há críticas e claro que temos que apresentar propostas para as mudar. E por isso é que o LIVRE apresenta uma Carta Europeia do Trabalho Justo, precisamente para criar um salário mínimo europeu, desmistificar o conceito de não é o mesmo salário para toda a União. Eu queria ir mais em detalhe daqui a pouco a essa questão dos salários. Para já, eu queria deixar aqui o João Oliveira ainda responder a esta. Queria dar ainda alguma resposta a algumas questões que foram colocadas, particularmente às questões que foram colocadas pelo Coutinho Figueiredo. Vamos lá ver, quais são as medidas que são tomadas? Olha, hoje houve uma greve da administração pública com os trabalhadores a reivindicarem melhores salários. Antes já percebi. O problema... Decretar aumentos de salário. Decretar aumentos. Com atenção, a gente consegue chegar... Já sabia que a resposta ia ser essa. Sem melhorar as carreiras dos trabalhadores da administração pública e sem contratar mais funcionários, nós não conseguimos ter saúde, nem educação, nem proteção das populações, nem segurança social, nem coisa nenhuma. Estas decisões implicam decisões no Orçamento do Estado. A União Europeia, depois das alterações que foram feitas ao Pacto de Estabilidade e à Governação Económica, a Comissão Europeia ficou com instrumentos para controlar o nosso Orçamento do Estado em relação a onde é que a gente gasta o dinheiro e até quanto é que gasta. As restrições que nós já tivemos no passado vão se impor novamente. Isto faz-te de conta que isto não existe? Ou faz-te de conta outra coisa? Uma pergunta que o Coutinho Figueiredo colocou. Outros países fazem-no. Esse é o problema de fundo. É que há outros países que estão borrifando para as regras. Quando a França ultrapassou os critérios de equilíbrio orçamental, o que é que aconteceu? Houve algum precedente por déficit excessivo? Não era isso que me estava a referir. Lá está. Ou seja, há um problema... Que Figueiredo. Eu resumo a coisa assim. Primeiro, há um problema de aplicação de regras iguais a todos, como se os países fossem todos iguais. E não são. As regras que servem à Alemanha não servem a Portugal. As condições orçamentais e financeiras que têm a Alemanha não têm Portugal. Segundo, mesmo quando não cumprem essas regras, há uns mais filhos do que outros, porque os países poderosos escapam das sanções, os pequenos é que estão sempre constrangidos na sua capacidade de desenvolvimento. E essa questão é uma questão absolutamente decisiva. E em relação ao Banco Central Europeu, nós temos apresentado propostas, não são desta campanha eleitoral, nós temos apresentado propostas não apenas para a paridade dos Estados na composição do Banco Central Europeu, mas também para a capacidade de controle nacional dos bancos centrais. E eu deixo apenas esta pergunta para clarificar aquilo que estou a dizer. Se nós tivéssemos na nossa mão a política monetária, o nosso Banco Central tinha tomado as decisões de aumentar as taxas de juros como aumentou o Banco Central Europeu? Não. Porquê? Porque a situação que existe em Portugal não é a mesma que existe em Espanha, nem na França, nem na Alemanha. E é por isso que nós precisamos de controle democrático das instituições para servir o povo, não é para servir os banqueiros que acumulam mais 500 mil euros. João Coutinho Figueiredo, deixe-me só também lembrar aqui que foi o BCE que, ao mesmo tempo que subia as taxas de juros, pedia aos governos dos Estados-membros para diminuírem também as ajudas sociais, para que, de facto, a política que estavam a tomar tivesse isso, não vai ver defender as políticas do Banco Central Europeu. Vai defender uma coisa muito mais fundamental. Num dia em que os bancos centrais, nacionais ou transnacionais, como é o caso do Banco Central Europeu, perderem a independência, ficam na mão das vontades eleitorais e dos objetivos eleitorais de cada um dos governos ou dos poderes políticos na União Europeia. Isso é o fim das condições de prosperidade da União Europeia. Os bancos centrais têm que ser independentes, têm que ter os mandatos claros, não podem ter 4 objetivos a perseguir ao mesmo tempo, têm que ter um objetivo a ser perseguido. Mas têm mandatos secundários. Têm mandatos secundários, lá está. Mas não estão a cumprir. É a sua opinião. E são apreciados, sim senhora, têm escrutínio político, respondem perante quem os nomeia e são apreciados exatamente à cara. O que eu registro é que eu estou a ouvir um liberal a dizer que há uma instituição que manda na nossa vida e que não deve ter escrutínio democrático. A ingerência na soberania, muito tanto preocupa a CDU. Pedro Martins, estava a tentar fazer um ponto, se puder, talvez não fosse mau. A CDU está muito preocupada com a ingerência nos países. No entanto, no seu programa propõe um pacto de progresso social que impede os Estados-membros de fazerem o que quiserem. Sim, o Pacto de Progresso Social que a CDU propõe impede os Estados-membros de voltarem atrás de um conjunto de legislação. Não diga isso. Não diga isso. Quer que eu leia? Isso é... por amor de Deus. Portanto, é ingerência quando nos interessa, é a vantagem da iniciativa liberal, é coerente nas coisas, é tanto a favor da falta de ingerência num tema como noutro, da soberania num tema como noutro, e neste caso da independência do Banco Central num tema como noutro. Achar que a avaliação dos salários é feita... Para terminar, Sara, desculpe. Achar que a avaliação salarial e a melhoria das condições de vida das pessoas é feita por decreto, achando que é possível aumentar salários,
exatamente por decreto e que isso não tem impacto nenhum na economia, que é assim que vai E já funcionar. lá vamos. Está a minha promessa de que vamos falar de salários já a seguir. Aqui. Primeiro, Catarina Martins, muitas propostas para aumentar a despesa, zero propostas para crescimento económico. Zero. João Oliveira, eu tenho que equilibrar os tempos e dar a palavra à Catarina Martins. Já havia essa metáfora. Vamos voltar a falar dos salários a seguir. Catarina Martins. Eu peço desculpa ter interrompido o Coutinho de Figueiredo e exaltei-me, não devia, mas eu queria dizer o seguinte. É extraordinário como os liberais, tão depressa, acham que nas questões de mercado a democracia não vale. E, portanto, tão depressa descartam a democracia. Agora, o Banco Central Europeu, que toma decisões importantes, que decide a prestação da casa que as pessoas pagam, que toma decisões tão importantes na nossa vida, não pode ter escrutínio democrático. Era o que mais faltava, a democracia meter-se... Não foi exatamente o que... Uma coisa é ter escrutínio, outra coisa é tomarem as decisões técnicas por eles. Quando eu digo independência, é das decisões técnicas, não é das orientações políticas. O Banco Central Europeu eu posso dizer funciona isto 4 assim vezes, vou sempre dizer a mesma coisa, Catarina. Se eu puder, o Banco Central funciona assim neste momento. Faz o que quer. O Parlamento Europeu faz uns relatórios e os relatórios vão para a caixote do lixo. E o que nós propomos é que haja algum escrutínio democrático sobre quem toma decisões tão importantes. E eu acho que quem leva a sério a democracia tem de crer que todos os poderes que tomam decisões que têm implicação na vida dos povos, tenham escrutínio democrático e respondam democraticamente. E o BCE não responde, isto para nós é importante. Queria também dizer o seguinte, o euro tem muitos problemas, sim, a governação económica tem muitos problemas e o que foi aprovado recentemente aumenta os problemas. Do nosso ponto de vista, o caminho que tem sentido na atual relação de forças não é Portugal sair do euro, mas é termos alianças vastas que nos permitam combater as normas da governação económica, ter outra forma de ter o BCE e combater também normas de mercado único. Nós achamos que esse é um caminho possível, um caminho que pode fazer alianças. E Portugal precisa de fazer alianças para defender a sua economia, para defender os salários, para defender os serviços públicos. Vou lançar então aqui mais em concreto a questão dos salários e dos rendimentos. Em 20 anos, Portugal foi ultrapassado pela Polónia, pela Lituânia e pela Roménia no que diz respeito ao valor do salário mínimo nacional, refere a base de dados por data, acrescentando que o salário mínimo nacional é 26% mais baixo do que em Espanha e 47% do que em França. Francisco Paupério há pouco já adiantava aí uma das medidas do LIVRE nesta questão dos rendimentos. O LIVRE defende uma Carta Europeia do Trabalho justo, que abrangeria todos os Estados-membros e garantiria um novo salário mínimo europeu. O que é isto na prática? É estabelecer um valor de salário mínimo obrigatório para os Estados-membros? Seria um valor de salário mínimo obrigatório que desse dignidade às pessoas de vida, mas não seria imposto um valor para toda a União Europeia, seria calculado de acordo com cada país e com as especificidades de cada país, porque realmente foi aquilo que referiu. Nós olhamos para a Espanha com um salário mínimo muito superior ao nosso e com uma economia diferente, mas não tão diferente que justifica essa diferença. Mas o LIVRE tem na cabeça um valor para Portugal, por exemplo, tendo em conta essas condicionantes? E apresentou que devia ser, tal como há cerca de 20 anos, devia ser os 80% do salário mínimo espanhol, para acompanhar também a evolução europeia que temos tido. Mas voltando à Carta Europeia do Trabalho Justo, é importante não só apresentar este salário mínimo europeu, mas também é importante garantir que este salário mínimo aumente de acordo com a inflação. E, portanto, consideramos que na Carta Europeia do Trabalho Justo deva ter contemplado também o aumento extraordinário por causa da inflação a este salário. Também é importante termos trabalhadores nos conselhos executivos das empresas para permitir a troca de informações, para permitir melhor gestão da empresa e para os trabalhadores e o direito dos trabalhadores estarem assegurados. E, por fim, algo muito importante nesta transição energética, que é a formação. Neste momento, as empresas não têm dado a formação aos trabalhadores e o que acontece é que agora estamos numa transição energética que temos que fazer, temos que mudar trabalhadores de setor. E nós consideramos que também é uma obrigação das empresas darem esta formação ao longo do trabalho nessa empresa. Passando à transição energética, também é preciso criar mecanismos ou um fundo que apoie as pessoas que estão a mudar de setor, nomeadamente na transição energética, na transição digital, e este fundo poderá ser feito através de várias taxas, como a taxa ou como mecanismo de carbono ajustado em fronteira, como a taxa de carbono e outro tipo de taxa sobre transação financeira, que incide sobretudo, capital e não sobre o trabalho. Portanto, nós temos aqui várias propostas. E para falar já agora em crescimento económico... Sim, porque eu ia colocar a questão por aí. O João Coutinho Figueiredo há pouco referia esta questão de, no fundo, estabelecer quase um salário por decreto, mas depois a riqueza e o crescimento do país não acompanham. Como é que isso se resolve? Nós temos agora uma oportunidade
de negócio, a transição verde, que vai trazer mais empregos do que aqueles que vão deixar de existir, que vai trazer uma reindustrialização na Europa, que nos vai trazer, mais uma vez, oportunidades de negócio. Mas a Europa já mostrou que consegue separar a redução de emissões do crescimento económico. Há 20 anos que a Europa já faz isso. Portanto, nós... Como é que conseguiu? Como é que conseguiu? Através do investimento na transição energética. Muito mais simples que isso. Não, através disso. E o que estas regras orçamentais estão a fazer é retirar o investimento público para fazer esta transição. E não sou eu que o digo, são os sindicatos europeus que dizem que apenas 3 países europeus vão cumprir com as metas climáticas com estas regras orçamentais, que são Dinamarca, Suécia e Irlanda. Todos os outros países não vão ter capacidade de investimento nesta transição. E é algo que é, neste mandato que está em jogo, é a capacidade que a Europa vai ter ou não de chegar a 2030 cumprindo com estas metas climáticas. João Coutinho Figueiredo, quero que recupere aqui aquela ideia quero do começar com um salário desabafo. concreto. Eu hoje estou a perceber porque é que nenhum destes partidos que aqui está representado votou a favor da nossa proposta de literacia financeira. Porque, de facto, se houvesse literacia financeira, nenhuma pessoa percebia as propostas dos partidos. Mas agora vai iluminar-nos. Não há. Isso aí Desculpa, dizer que a Europa. Dizer que os salários sobem por decreto. Ou dizer que o Banco Central Europeu deve ter as suas decisões técnicas dependentes. Dizer que a Europa tem a sua intensidade carbónica reduzida por causa dos investimentos feitos pelo Fundo de Transição Justa. Então foi porquê? Porque foi criado um mecanismo de incentivo de mercado, de comércio, de licenças de emissão. Que não tem impacto quase nenhum. Todos os relatórios mostram que não tem quase impacto nenhum. É isso que conduziu centenas de empresas a adotar rapidamente. Não foi um mecanismo de carbono. Essas e os incentivos fiscais, que em boa parte dos países foram feitas à instalação de tecnologias limpas e à migração para isso. Agora já fala... As duas coisas. Não, falou primeiro não. Falou primeiro no mecanismo de carbono. Não, porque é a mesma coisa. Mas não teve impacto nenhum. É a mesma coisa. Ao longo dos últimos 40 anos. Já existem há 40 anos. Já existe há 40 anos. E não quero correr o risco de dar aulas a ninguém, João Oliveira. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso. Estou-lhe a dizer que se não mete preços que influenciem a decisão de empresas e agentes económicos e famílias, e os preços tanto podem vir das taxas de licença de emissão, o comércio de licenças de carbono, já falámos, e a fiscalidade verde. E chega. E chega. Apenas... Mas é isso que eu acho que esteve na cerne do enorme ganho que foi a Europa ter conseguido aumentar a sua produção sem aumentar as emissões de CO2. Mas não estamos a cumprir as metas. Ainda não, porque as metas são muito exigentes. Ainda não. E recentrando aqui a nossa conversa na questão dos salários. Se partidos como o Bloco agora quiserem voltar a pôr o nuclear na lista das energias poluentes, que era o que faltava agora sobre também. A questão dos salários. Não para Portugal, mas para países que possam precisar, era muito mais rápido chegar a metas que, por um lado, o Bloco quer tornar mais difíceis e, por outro lado, quer impedir de usar energias que sobre a questão dos salários em concreto, o que é que propõe a Iniciativa Liberal em matéria de rendimentos? Peço-lhe uma medida concreta para que Portugal não continue a ser ultrapassado por países como a Polónia, a única forma de aumentar salários de uma forma sustentada é ter uma economia que cresça e que consiga criar empregos cada vez com conteúdo de qualificação mais elevado. E é isso que a Europa tem estado a ficar para trás nos últimos 10 ou 15 anos relativamente aos Estados Unidos e a outros blocos económicos. E temos que perceber porquê. Porque a Europa se transformou na campeã da burocracia quando aqui há umas décadas era a campeã da inovação. E quando isso é assim, não se gera emprego suficiente nem atividade económica suficiente para poder fazer subir os salários e, de facto, sustentadamente fazer crescer a economia. A Europa, se não fizer isso e se não fizer isso rapidamente, daqui por 5 ou 10 anos, tem o mesmo problema que Portugal já tem hoje. Todos os seus jovens qualificados vão ter que emigrar para outros blocos para exercer a sua atividade, porque aqui não vão ter condições de salariais suficientes e mais, para a transição energética, para o alargamento e para outros projetos, para o próprio investimento em defesa, para outros projetos estruturantes fundamentais da União Europeia, não vamos ter recursos porque não crescemos e não vamos ter pessoas porque não as retemos cá. Por isso é que dizemos que o nosso grande desafio também na Europa vai ser o crescimento económico, porque deixámos de o fazer completamente desde há 10 ou 15 anos esta parte. Catarina Martins, como é que se faz os salários crescer? Como é que a nível europeu é possível chegar a soluções que tenham um impacto positivo nos rendimentos dos portugueses? Desde logo que nós precisamos de investimento público em setores estratégicos, porque ao longo dos tempos, sempre que nós tivemos grandes saltos tecnológicos, em que a inovação esteve ao serviço do progresso social, foram alturas em que houve esse investimento. E as regras da governação económica têm impedido a União Europeia, os países da União Europeia, de terem esses níveis de investimento. Há ainda assim, julgo eu, algumas boas notícias de que a União Europeia é capaz de fazer. Porque nós no trabalho vimos no último mandato que a União Europeia podia criar direitos. Porque criou direitos quando disse que os trabalhadores das plataformas devem ter um contrato de trabalho. Criou direitos quando disse que os trabalhadores têm direito a desligar, criou direitos quando acabou, quer dizer, quando quer acabar, agora é preciso implementar, os estágios não remunerados para os jovens. Portanto, temos
a aprendizagem, o Bloco, aliás, esteve muito envolvido nisso, a aprendizagem de que é possível criar direitos. Agora, nós precisamos de criar direitos de uma forma mais vasta, trabalho e não só. Nós temos muitas dúvidas sobre a proposta do salário mínimo europeu, pelo seguinte, eles têm estado a ser debatidos da seguinte forma, ser uma percentagem do salário médio. Em Portugal, que um país tem uns salários médios muito baixos, se nós aplicarmos isso a Portugal, que foi o debate que foi tido, em Portugal os salários mínimos baixavam. Portanto, é um debate sobre o qual é preciso ter algum cuidado. A proposta do LIVRE, corrija-me se estiver errado, é 80% do salário mínimo espanhol. Sim, para cá em Portugal. Em todo caso, talvez não seja muito bom que nós acreditemos que Espanha vai sempre permitir-nos subir os salários. Ou seja, eu teria mais esperança no próprio país e no próprio investimento e na própria economia. Estamos 26% abaixo neste momento do salário mínimo espanhol. E devemos estar e devemos subir muito mais. Disso de acordo, não é isso que nos separa. Digo é que enquanto mecanismo europeu talvez seja um pouco frágil esta ideia de olhar sempre para a fronteira. Depende dos sítios e dos tempos. Mas eu queria falar do investimento que é tão importante. Porque... eu acho mesmo que o investimento numa transição justa é fundamental. Acho que, aliás, Portugal prova que não é preciso nuclear, podemos ter energia de uma outra forma e é isso que nós devemos mostrar na Europa, o melhor que temos, em vez de termos um risco, que é um risco, vejamos o que aconteceu no Japão, etc. É sempre um risco, os resíduos lá estão, estamos todos de coração nas mãos se acontece alguma coisa numa central nuclear na Ucrânia, por exemplo. Portanto, sabemos que o nuclear continua a ser um risco e Portugal pode mostrar na Europa que pode fazer diferente, mas o investimento na transição justa é muito importante. Pode criar emprego qualificado nas mais variadas áreas e deve também apoiar os trabalhadores dos setores. Não podemos aceitar coisas como na refinaria de Matosinhos, que de repente não houve apoio para os trabalhadores. Portanto, por isso, quando nós dizemos transição, dizemos sempre transição justa. Para concluir, queria só concluir com isto. O mercado das licenças de carbono não é uma medida climática em lado nenhum. É só um negócio. Porque significa que se paga para se emitir. E os países compram até licenças uns aos outros. Não emite aqui, emite no outro lado. Ora, isso não faz nada pelo clima. Pode ser um grande negócio, mas é um erro absoluto. E nós precisamos mesmo de investimento noutra mobilidade, noutra emprego, noutra produção, noutra energia e é para isso que nós lutamos. João Oliveira, quero ouvi-lo também sobre esta questão dos salários e do que é que se pode fazer ao nível europeu para melhorar os rendimentos portugueses. A nossa opinião é muito clara. Os salários não são só um aspecto de política económica secundário. Pelo contrário, os salários devem ser um critério e um objetivo de desenvolvimento do país. E, portanto, a elevação dos salários, que permite uma mais justa distribuição da riqueza e uma elevação das condições de vida, tem que ser assumido como um objetivo absolutamente essencial. E aquele pacto de progresso social e pelo emprego que nós propomos e que tanto escandaliza a iniciativa liberal, tem de facto esse elemento de valorização do trabalho e com a componente dos salários muito evidente. Irreversível. Olha, num primeiro aspecto, com o princípio... Não é irreversível. Com a ideia do princípio da não regressão, para que a convergência seja feita no progresso, ao contrário do nivelamento por baixo que tem sido feito em relação aos salários, incluindo com a diretiva do salário mínimo, já lá vou. Não se pode Agora, há um aspecto absolutamente decisivo que nós temos que tratar, é que a convergência do ponto de vista social e económico tem que ser feita, de facto, no sentido do progresso, para elevar as condições de vida, para combater o desemprego, com o objetivo de garantir o pleno emprego, com a garantia de valorização das condições de trabalho, nomeadamente a redução dos horários de trabalho, nomeadamente com a preocupação com a sinistralidade do trabalho, particularmente com os problemas da saúde e da segurança no trabalho a terem que ser assegurados. E com um outro aspecto que é absolutamente essencial, que é o da contratação coletiva. Diz o Coutinho Figueiredo, os salários não se aumentam por decreto. Pois não, aumentam-se por negociação. E só defendendo a contratação coletiva é que é possível aumentar os salários. Tal como está na plataforma liberal. Apontam para quê? Apontam para quê? Sempre para a liquidação da contratação coletiva e para a tentativa de desmantelamento dos sindicatos para que nunca haja sequer força para o aumento dos salários. Essa perspectiva é que é a perspectiva do retrocesso que nós não aceitamos. Ainda lhes vou dizer outra coisa. O nivelamento que tem acontecido na União Europeia é de facto um nivelamento por baixo. A diretiva do salário mínimo adequado é de facto um exemplo desses. Aliás, olhando para aquela diretiva, Portugal já não precisava de mexer mais no salário mínimo, já tínhamos preenchido os critérios. E são critérios que põem às vezes os países ao nível do limiar da pobreza. O salário mínimo fixado ao nível do limiar da pobreza. Ora, é importante que se faça um discurso em Portugal como se faz no Parlamento Europeu. Quem é que aprovou aquela diretiva dos salários mínimos? Dos deputados portugueses, só os deputados da CDU se opuseram. Inclusivamente o Bloco de Esquerda votaram a favor. Os dos Verdes, do Partido Verde Europeu, só 2
votaram contra. Todos os outros votaram a favor. É preciso que se faça a defesa no Parlamento Europeu daquilo que em Portugal faz falta aos trabalhadores. Também a nível europeu e não a nível de Portugal. É um aspecto absolutamente decisivo. E queria associar isto a um outro aspecto que tem a ver com a economia. Porque há um aspecto que é incontornável. Sem uma economia mais qualificada, com mais incorporação de ciência e tecnologia, nós não conseguimos ter empregos mais qualificados e com salários mais elevados. Isso é um aspecto absolutamente essencial para a definição do perfil produtivo da nossa economia. Certo. Se nós continuarmos a ter... Estamos ao Coutinho Figueiredo, isto é diretamente para a iniciativa liberal. Se nós continuarmos a ter a nossa economia exposta à concorrência selvagem que resulta das regras do mercado único, dos acordos comerciais que a União Europeia faz em nosso nome com outros países, não é capaz. e se isso continuar a significar a destruição da nossa indústria, nós não conseguiremos incorporar a ciência e a tecnologia na nossa produção, não conseguiremos qualificar a nossa economia, não conseguiremos ter condições para ter, do ponto de vista económico, o país preparado de outra maneira e continuaremos a condenar os nossos jovens a terem que procurar fora aquilo que o país não lhes dá cá dentro. Duas frases rápidas. Acredito muito mais nos portugueses do que o João Oliveira. E a Suécia não tem salário mínimo e tem um salário médio que deve ser em cima do dobro do português. Os únicos portugueses em quem não acredito são aqueles que defendem a política direita. Vou dar a oportunidade aqui também ao Francisco Paupério para concluir este assunto. Sim, Francisco Paupério está com menos tempo e queria ouvi-lo ainda para concluir este assunto relativo aos salários, porque há pouco estava aqui a discordar de certa forma do João Oliveira, a dizer que era preciso olhar também para o nível europeu e não apenas para a situação de Portugal. Claro, e quando propomos alguma coisa no Parlamento Europeu, temos que ver o enquadramento europeu. E neste momento há países que não têm salário mínimo efetivo e que estão realmente pessoas a receber abaixo do limiar da pobreza. E o objetivo daqui, o Bloco acompanhou também a votação nesse sentido de há europeus que não têm esta diretiva e há europeus que são prejudicados por não haver esta diretiva e por não haver salário mínimo. E foi nesse caso que os Verdes e o LIVRE apoia também que fizeram esta lei. Francisco, mas no caso de Portugal é prejudicado com aquela... Claro, mas Portugal pode colocar acima. Portugal os trabalhadores portugueses são prejudicados por aquela diretiva que os Verdes europeus... Ninguém impede de colocar acima, não é? Como está agora. Não, aquilo que faz é nivelamento por baixo. Cumpre-se os critérios da diretiva e está resolvido. Nivela-se por baixo. Tem que ver o enquadramento europeu, não o português. No português nós temos um salário acima. Não é isso que está a acontecer atualmente em Portugal, Francisco, esse tal nivelamento por baixo? Não considero. E até tivemos um feedback positivo de o aumento do salário mínimo provocou um crescimento económico. Portanto, não vejo qualquer razão para associar um aumento do salário mínimo por decreto. Está, mais uma vez, igual a como a redução fiscal faria. Falar a questão de produtividade. Vamos falar de produtividade. Aumentamos a produtividade nestas últimas décadas. O salário não acompanhou a produtividade. Mas sabe o que é que acompanhou? Foi o lucro das grandes empresas e foi o lucro dos milionários que estão aqui na Europa. E nos últimos 3 anos... é factual. Nos últimos 3 anos, 99% da população europeia perdeu custo de vida. Perdeu. 99%. Sabe quem é que ganhou 72% de riqueza? Os 5 maiores bilionários que atuam na Europa. Ou seja, durante a pandemia houve uma transferência de 75% para os bilionários. Na estatística que 99% das pessoas podem poder de compra. Basta-me isso para dizer a Europa tem problemas. Exatamente. Portanto, e é uma questão de desigualdade. Se me dissessem assim... Não, porque 99, não foi toda a gente 99, a perder. Não foi toda a gente a perder. Essa é que é a diferença. Se me disserem 99% das pessoas melhoraram o seu estilo... E o LIVRE considera que é injusto para estas 99% das pessoas. Mas também eu, o que eu estou a dizer, se 99% das pessoas estão pior, claro. Então nem preciso saber o que é que tem a seguir. Tem propostas contra a desigualdade. Mas deixa-me acabar a frase. Se 99% das pessoas estão pior, chega-me para saber que têm um problema. Se tivermos 99% das pessoas melhor e a outro por cento ainda melhor, já não acho que haja um problema. Essa é a diferença. Mas quais são as propostas, neste caso? Mas outra vez? Sim, porque não disse nenhuma ainda. Então, mas se quando eu estou a dizer que é preciso voltar a pôr os drivers de crescimento económico na Europa a funcionar, que sempre foram o quê? Vamos enumerá-los. As duas coisas que fizeram a Europa crescer, mas crescer profundamente, foi o mercado único e as liberdades de circulação. Foram isso. Tudo o que fez a Europa crescer teve a ver com liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de bens e de capitais, de bens e de serviços. Correto? E estou de acordo com o Henrique Letta, que há um mês atrás sugere que a liberdade de conhecimento passa a fazer parte do mercado único. Importantíssimo, dada a evolução da economia dos últimos tempos. Isto tem dado às empresas, por exemplo, portuguesas, a oportunidade de vender em todo o espaço europeu. Tem dado às pessoas a oportunidade de trabalhar em todo o espaço europeu. Ou de estudar em todo o espaço europeu. E para concluir, das desigualdades. Tem a ver com o crescimento económico. E tem a ver com a minha frase. Exatamente. Tem a ver com a minha frase que eu quero é que 99% das pessoas vivam melhor. Não, o crescimento económico. Eu não estou preocupado se há 1% que a iniciativa liberal melhor. quer. Francisco, eu quero que 99% das pessoas... Mas se 99% das pessoas viverem melhor, eu fico satisfeito.
Lamento, não me Mas interessa o que é eu que se quero passa mais no presente. redistribuição da riqueza. É isso que Vamos está a dizer. mudar- Quer mais Vamos- criação vamos de mudar de riqueza, tema. criação. Mas O problema é criação. tem sido criada. Não está a ir para toda a gente. riqueza tem sido criada. Não está, A Europa não está, não está. não. Olhem para os números. Não, a riqueza tem sido criada. Há 20 anos atrás a Europa tinha o mesmo PIB dos Estados Unidos. Hoje está a 80% ou 70%. Não está a criar riqueza. Não está a criar riqueza. A União Europeia é um dos Isso é um erro. espaços. Não está a criar riqueza social. Nós podemos fazer melhor, mas a União Europeia é um dos espaços mais ricos do mundo e tem Mas está a enormes perder gás. desigualdades. E, portanto, tem claramente um problema, Perder gás porque natural nós é bom. vemos que há um fosso cada vez maior entre uma minoria hiper-rica e a generalidade da população que tem mais dificuldades. E qualquer pessoa que vive num país europeu sabe que isto está a acontecer. Qualquer pessoa que abre um jornal e vê a distribuição de lucros milionários de empresas que lhe ficam com boa parte do salário, seja quando paga a luz, seja quando paga a prestação Sim, da já casa, sei esse exemplo. sabe perfeitamente que temos uma desigualdade cada vez maior. E mais, temos também, porque achamos sempre que a liberdade de circulação de capitais é mais importante que qualquer capacidade de investimento nos países, temos também cada vez mais dinheiro a sair da Europa, com riqueza que é criada cá e que sai para os acionistas que estão fora e que, aliás, depois não pagam impostos, há exatamente muitas fugas, não pagam o que devem e temos com isso uma Europa que vai criando riqueza, que não é capaz de a reter e que tem cada vez mais desigualdade social, o que cria também mais tensões. E é por isso que as questões dos direitos são tão importantes, seja as questões dos direitos do trabalho, seja as questões dos direitos fundamentais, de acesso à saúde, à educação, à habitação. E eu acho que o papel de qualquer eurodeputado eleito por Portugal, que sabe as dificuldades muito sérias da vida neste momento, é lutar precisamente para que estes direitos fundamentais, em vez de serem uma espécie de flor na lapela, de que a Europa fala às vezes, mas nunca cumpre, sejam mesmo o centro da nossa política. Porque as pessoas precisam de uma casa, precisam de saúde, precisam de educação, precisam de um emprego com salário digno. Precisa-me apelar ao coração. João Oliveira. Só dizer uma coisa. Essas frases todas, ditas a partir do Conselho de Administração de um banco ou ditas a partir do Conselho de Administração de uma multinacional alemã, está tudo muito certo. Nos primeiros 3 meses do ano, Sei o que é isso. os bancos tiveram 560 mil euros de lucros por hora. 560 mil euros por hora. É este o grau de agravamento das desigualdades e das injustiças em Portugal. Isto é populismo essa de esquerda. leitura, É populismo de esquerda. Essa leitura É da União apelar à Europeia. inveja. Desculpem, Para concluir vai lá este falar de assunto, inveja. desculpem. Vai lá Quero ouvi-los falar de sobre inveja às fundos pessoas que tiveram a prestação da casa paga em dobro Eu não- para alimentar eu não estes lucros. aceito que E vai seja lá normal. explicar- Eu não aceito vai lá que seja explicar normal as orientações que da a política geração que está agora a monetária entrar no da União mercado Europeia de trabalho ao seu ativo serviço. vá viver pior que os seus Oh, pais. mas Não é esse o aceito caminho que que está a seja fazer. possível. Não. É. É exatamente porque temos deixado de crescer. É. Não, Por a não, Europa não. deixar de crescer como os outros continentes. Não é. Hoje, esta geração que está a entrar no mercado de trabalho vai viver pior que os seus pais. Isto é uma responsabilidade nossa, As da nossa políticas geração. liberais Eu de sinto- concentração da riqueza é que geram isso. As políticas liberais de concentração da riqueza. 560 mil euros. Qual é o país? 560 mil euros por hora. Qual é o país que é o modelo económico da CDU? Qual é o país que é o modelo económico? Responde. É Portugal. Não sabe se não responde se quer sair do euro. Não responde qual é o país. O país que eu quero que seja o meu para eu modelo é poder, para eu Portugal. poder apontar. O país que eu quero que seja o meu modelo é Portugal, mas não é com bancos a terem 560 mil euros de lucros por hora. É que o país onde a riqueza é bem É terem bem prejuízo a serem distribuída. resgatados com Mas, milhares de milhões de É euros um de país onde as contribuinte. pessoas não são esmagadas com a prestação da Vamos casa falar de para os bancos fundos terem- Esse ódio ao lucro É uma vergonha. é muito maior que o amor tem pelas pessoas. Vamos falar de fundos europeus. A Iniciativa Liberal tem como meta Portugal deixar de depender de fundos europeus. O PCP pede mais fundos para Portugal. Queria levar a nossa conversa agora por aqui. Francisco Paupério, em relação aos fundos europeus, bom, no imediato é preciso também garantir que sejam executados aqueles que já nos foram atribuídos. Como é que se aumenta, por exemplo, a taxa de execução? Como é que podemos mudar isso? Nós já temos mecanismos em prática de transparência destes fundos e, portanto, o cidadão comum consegue acompanhar grande parte dessa execução. Claro que essa execução vai depender sempre do Governo Nacional, portanto, isso não é uma conversa a nível europeu de como é que nós podemos estabelecer ferramentas mais eficazes, porque isso vai depender da gestão diária da execução e foi o que vimos. Nós tivemos um PRR que foi aprovado, por exemplo, na Comissão Europeia e que, em nível de execução, estamos atrasados, como parece ser. Mas, relativamente aos fundos e pegando numa grande parte dos fundos, que é para a política agrícola comum, para os agricultores. Eu gostava de dizer que o LIVRE está do lado dos agricultores e desmistificar um pouco daquilo que tem sido dito também cá, mas sobretudo em Bruxelas, que os agricultores estão contra as políticas ambientais. Os agricultores não estão contra as políticas ambientais, estão contra esta política agrícola comum, que é uma política agrícola comum que protege o investimento de grandes empresas
e tira investimento a pequenos e médios agricultores. Nos últimos 15 anos, de 2005 a 2020, assistimos à perda de agricultores e de terrenos agrícolas abaixo dos 100 hectares. Todas as propriedades abaixo dos 100 hectares, ficamos com menos propriedades nos últimos 15 anos. Ao contrário, as propriedades que têm acima de 100 hectares aumentaram bastante nestes últimos 15 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a apostar numa agricultura intensiva, numa agricultura que degrada os solos, numa agricultura que não dá segurança alimentar. E o que temos visto, e todos os relatórios europeus apontam para isso, que está a haver uma degradação do solo ao ponto que é possível que as colheitas estejam em risco, as próximas colheitas estejam em risco. Então, como é que o que é que nós isso? temos que alterar? Nós temos que reinvestir não só nos pequenos e médios agricultores, mas temos até que mudar o método de fazer agricultura. Não é trocar os agricultores, não é mudar os agricultores. É passar a agricultura de precisão, que, por exemplo, recorre muito menos água, e práticas de agricultura sustentável, é ter cadeias de alimento sustentável local, ou seja, reduzir a distância das cadeias de alimentação, passar a praticar uma agricultura local que leva também a que as colheitas, por exemplo, e os alimentos, ao serem feitos de forma local, sejam mais bem adaptados em termos climáticos, e isto tem de ser políticas integradas que levem a que realmente a Europa tenha uma segurança alimentar, porque corre o risco sério nos próximos anos, face ao risco de biodiversidade, face ao risco do uso de pesticidas, por exemplo, de perder esta biodiversidade e de termos colheitas que depois vão ser ineficazes e, claro, afetar mais uma vez crises de inflação e, portanto, o que nós temos que fazer, sobretudo, é apoiar agricultores e dizer que quem colocou os agricultores com perdas de território, com perdas de colheitas, não foram os verdes, não foram as políticas ambientais, mas sim foi este centro-direita. Foi a AD, com esta Presidente von der Leyen, que fez esta política de coesão. Sobre esta questão dos fundos, nós não temos muito mais tempo, estão a dar conta de que temos cerca de 1 minuto para cada um. Portugal a não depender de fundos europeus, João Coutinho Figueiredo. Muito rapidamente, a lógica é esta. Mais tarde ou mais cedo vamos ter que viver sem fundos, portanto é bom que nos preparemos e isso significa aproveitar os fundos enquanto eles ainda existem, que será para este quadro financeiro plurianual e provavelmente mais um. E isso implica o quê? Desde logo não o desperdiçar. A fiscalização, ao contrário do que diz o Francisco Paupério, não é suficiente. O portal de transparência a que ele se referia existe por proposta da Iniciativa Liberal, existe e nós sabemos bem o que queríamos que lá constasse. Não é dos fundos... Inclui também. E não é o que lá está, o que nós gostaríamos que estivesse e é insuficiente. E depois, concordar que a nível da agricultura muito pode ser feito, e eu só tenho pena de que nós tínhamos sido o único partido a dizer uma das coisas que mais danou a agricultura portuguesa foi a União Europeia não ter sido rápida a aprovar as possibilidades de adição genómica das nossas plantas, gastaríamos muito menos energia, muito menos água e muito menos fitossanitário. Catarina Martins, sobre a questão dos fundos europeus, é preciso garantir também que sejam usados de forma correta. E que não se façam desvios. O Bloco tem também algumas propostas no que diz respeito ao combate à corrupção, no que diz respeito aos fundos europeus. Sim, nós temos propostas no combate à corrupção por causa dos fundos europeus. Achamos, aliás, que nós não podemos ter uma espécie de economia de sacar fundos europeus que não deixa, do ponto de vista estratégico, nada no país, e isso deve ser combatido. Isso é uma questão de corrupção, é também uma questão de estratégia no país e temos propostas sobre isso. Mas eu queria dar 2 notas muito brevemente. A primeira é que os fundos vão ser discutidos também com o alargamento e não há mais Europa sem mais orçamento. Quem achar isso só vai ter um problema maior. E é também bom começarmos a perceber exatamente o que é que se passa. Não há na Europa a ideia de que há uns contribuintes e uns beneficiários. Como Angela Merkel explicava muito bem, a Alemanha não teria os excedentes que tem se não fosse a União Europeia. E, portanto, depois há fundos para compensar assimetrias. Desse ponto de vista, os fundos têm de ser bem usados. Um dos fundos muito importantes é o da PAC, que é, aliás, importante tanto na transição climática como na própria segurança alimentar da Europa. E a PAC precisa de mudar de critérios. Quando o Reino Unido estava na União Europeia, a Rainha de Inglaterra era a maior beneficiária. E eu devo dizer que, infelizmente, continuamos a dar mais dinheiro aos grandes proprietários do que aos agricultores. E nós precisamos de uma PAC forte que garanta 3 coisas: altos estándares ambientais e de saúde pública na agricultura na Europa, alimentação acessível que as pessoas possam pagar e que os agricultores
garantindo isto a toda a gente, tenham um rendimento digno. É para isto que deve servir a PAC. Infelizmente não é para isto que tem servido, mas é para isso que nós lutamos. João Oliveira, quero ouvi-lo muito rapidamente sobre os fundos que são insuficientes para Portugal na ótica da CDU. São muito insuficientes. Os fundos europeus não são €1 são um mecanismo de compensação pelos impactos assimétricos que têm os países em função das políticas europeias. Porque há países que beneficiam, há outros que são prejudicados e os que são prejudicados têm que ser compensados. Ora, no caso de Portugal, os fundos que nós recebemos não chegam sequer para compensar os prejuízos que nós temos. As contas já estão feitas desde 1996 até hoje. No saldo dos fundos recebemos 101 mil milhões. No saldo daquilo que saiu entre juros, rendas, dividendos e lucros saíram 168 mil milhões. Portanto, uma diferença de 101 para 168 é uma diferença grande. Não entrou mais Isto nada. significa o quê? Que Portugal não pode perder fundos porque senão ficará mais prejudicado. O orçamento da União Europeia tem que ser naturalmente reforçado e para compensar esses prejuízos e particularmente matérias como a da PAC têm que ser tratadas em função não apenas da compensação, mas eu insisto neste aspecto. Sobretudo, nós temos que exigir uma modificação profunda da PAC, sobretudo para garantir capacidade produtiva ao país. Nós temos que aproveitar o potencial produtivo do país. Isso significa o quê? Significa contrariar desigualdades que existem no pagamento das ajudas entre países, produtores e produções. Significa melhorar o rendimento dos agricultores, particularmente apoiando a agricultura familiar e não o grande agronegócio, concluir, as culturas por favor, intensivas e João superintensivas, que para além de porem em causa questões ambientais absolutamente decisivas, do ponto de vista do emprego também não nos serve. Precisamos, por exemplo, de medidas de reforço do plafonamento e da modulação para corresponder verdadeiramente às necessidades dos pequenos agricultores. Precisamos de medidas, por exemplo, de recuperação de mecanismos de regulação da produção que permitam Para concluir, Portugal João Oliveira, possa estamos ter a no sua limite do produção tempo. valorizada. E fico-me aqui para a agricultura. É uma pena não ter tempo ainda para dizer mais sobre a agricultura. Haverá ainda mais debates no decorrer desta campanha eleitoral. Agradeço aos 4 a presença aqui neste debate. Esta noite, na TVI e na CNN, os debates para as europeias voltam aqui à nossa antena na próxima sexta-feira, dia 24. Estarão aqui para debater assuntos europeus os cabeças de lista da AD, do PS, novamente o Bloco de Esquerda e também o PAN. Boa noite.